Olá, estamos de volta, graças a Deus, sempre a gente volta. Estamos de volta com mais uma Bíblia e o jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. Bem-vindo a todos, Deus abençoe a todos grandemente, tá bom? Hoje, 2 de agosto de 2025, começou um novo mês. O tempo passa, meu Deus do céu. Vamos ao nosso assunto de hoje, então vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou estar falando sobre o pastor que odeia os pobres. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Eu pergunto para você, é possível um pastor odiar pobre ou os pobres? Um pastor mesmo, um pastor de Jesus? Não. Mas um pastor mercenário? Sim. Pobre não tem grana, pobre não tem grana. Grana do pobre é o salário mínimo, esse dízimo é muito pequeno. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Gente, o assunto teve grande repercussão na mídia. E mais uma vez o rosto de Jesus ficou ilameado por essa gente que não prega, que o que fala não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Vamos lá. Tem um vídeo aí circulando na internet, nas redes sociais aí, de um pastor que numa pregação ele disse que odeia pobres. E o nome dele é pastor Nicolete, da igreja Recomeçar de Foz do Iguaçu. E ele é um apoiador declarado do Bolsonaro. Veja bem, numa pregação, a pregação típica de autoajuda, estilo coach, e ele falou lá essa coisa aí, e a repercussão foi muito grande. O vídeo, se tiver ainda aí nos YouTubes da vida, você pode dar uma olhada aí por você mesmo ou procurar a entrevista dele que tem aí, tá bom? E da qual eu me baseio aqui, entrevista que ele deu ao UOL no dia 7 de junho de 2025, tá bom? Vamos a algumas falas dele. Volto a repetir, se você quiser ver o vídeo completo, as entrevistas, veja aí. Eu vou pegar alguns trechos apenas, porque senão a gente vai passar aqui umas 2 horas, tá bom? Primeira fala dele. Eu odeio pobre. Isso mesmo. Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, é mentira. Gente, veja que ele tem ódio. Como que pode um pastor que prega o evangelho de Jesus odiar? Eu pergunto isso para você, pelo amor de Deus. E ele aqui foi explícito, mas no Brasil, como esse pastor aqui, tá cheio, o Brasil tá cheio de gente pregando o evangelho por ódio, gente. A gente via aí cristãos sendo expulsos dos cultos, das igrejas, pastor atacando violentamente. Esse pastor, gente, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Seria bom que ele lesse aí, ou você, meu querido, lesse primeiro a João 2, 9, 11. Você vai encontrar alguma coisa do apóstolo João sobre aqueles que odeiam aqueles que odeiam, tá bom? E sobre ele dizer que Jesus nunca foi pobre, se disseram isso para você, é mentira. Porque, segundo ele, na explicação que ele dá, Cristo sempre teve provisão de todas as coisas, em todas as áreas. E ele vai citar alguns exemplos bíblicos, como os dados a Jesus pelos magos, lembra? Ouro, incenso e mirra, e a túnica sem costura, de alto valor, que eles tanto falam, esse pessoal da teologia da prosperidade. E o fato de Jesus ter um tesoureiro entre os discípulos, Judas. Também fala aí, outro exemplo, a multiplicação dos alimentos, era a provisão milagrosa de Jesus. Interessante isso. Veja bem, Jesus, segundo ele, tinha
todas essas provisões. Mas Jesus disse o seguinte, abre aspas para Jesus, Mateus 8, 19 e 20. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu para ele o seguinte, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Durma com esse barulho. Pergunto para você, será que a palavra deste pastor é maior do que essa palavra de Jesus? Que diz que não tem onde reclinar a cabeça, e ele diz que Jesus é cheio de todas as provisões. O Jesus é muito bom, né? Jesus aí, olha só, nunca foi pobre. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz sobre a pobreza de Jesus. A igreja de Corinto, 2 Coríntios 8, 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, de você, de mim, de todo mundo. Para que, pela sua pobreza, vós, você, eu e todos os seguidores dele, vos tornasseis ricos, prósperos, abençoados. E aqui não tem nada a ver com essa questão de grana. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, meu Deus do céu, Paulo vai esclarecer isso muito melhor. E vejamos o que Jesus e Paulo dizem sobre os pobres. Jesus diz em Lucas 6, 20 o seguinte sobre os pobres. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, disse o seguinte, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Paulo, em Romanos 15, 25 e 26, diz o seguinte, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Veja bem, isso no tempo dos apóstolos, tempo de milagres, de cura, de derramamento do Espírito Santo, início da igreja, de gente muito ungida que teve ali caminhando com Jesus, né? Tinha gente pobre em Jerusalém e que precisava da ajuda dos outros irmãos. Meu Deus do céu. Segunda fala do pastor que odeia os pobres. Ele diz, Jesus nunca deu uma esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina escravidão. Em vez de dar esmola, traz as pessoas 3 dias aqui, acho que ele está falando da igreja dele, no local dele, lá onde ele é pastor, você vai ver, vai mudar a vida dela. Vamos lá, sobre Jesus nunca ter dado esmola. Tem um texto maravilhoso lá em Mateus, gente querida, 25, do 31 ao 36, e mais adiante, se você quiser. Eu vou ler apenas um trecho para você. Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e visitaste-me. Preso e fosse-me ver. O texto continua, fica com você, tá bom?
para você que diz e concorda aí, o que acha que Jesus nunca deu esmola. Pelo amor de Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. E sobre Jesus ter mudado a mentalidade das pessoas, né? Aí, e no caso, essa mentalidade falando de grana, de prosperidade, ok? Pois bem, Jesus mudou a mentalidade dos apóstolos, né? Vamos nem falar da multidão, mas daqueles que andaram com ele 3 anos e meio. Jesus mudou a mentalidade deles em termos de grana, de prosperidade. Os apóstolos, os discípulos que depois eram os apóstolos, eram ricos. Então vamos lá ver a mentalidade mudada de Pedro e João na porta do templo. Lá no capítulo 3 você encontra toda uma narrativa. Aí aparece um coxo e o texto bíblico de Atos 3, 4, 6 diz que e Pedro, fitando, ou seja, olhando para aquele coxo, juntamente com João, disse, olha para nós. Falou para o coxo, olha para nós. E ele olhou para eles atentamente, esperando receber alguma coisa, de preferência. Ele estava necessitado, pobre, paralítico e tudo mais. Pedro, porém, lhe disse para ele, para o coxo, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Evangelho ele tinha no coração, na alma, no peito. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E o coxo andou. Mas grana não recebeu. Pedro não tinha. Pedro e João não tinha, meu Deus do céu. E olha que aqui o Espírito Santo se derramou. Eles estão aí fazendo milagre, maravilhas. E multidões está vindo. E eles continuam sem grana, sem prata e sem ouro. Era assim o início da igreja, sem prata e sem ouro, mas com unção, com poder. Vejamos a mudança agora da mentalidade de Paulo. Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 4, 11 e 13, o seguinte, até a presente hora, sofremos sede, fome, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Esse é o homem que teve a mentalidade mudada por Jesus. Você quer essa mentalidade próspera de Paulo, de Pedro e de João, meu querido? Ah, pense bem. O pastor aí que odeia os pobres disse muito mais coisas, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Se não, pelo amor de Deus. Mas algumas coisas me chamou a atenção e eu quero falar para você aqui, meu querido. Primeira, na entrevista do UOL, o pastor que odeia os pobres disse que as suas falas foram tiradas do contexto. Ele disse que não odeia pessoas pobres, mas sim a pobreza como sistema opressor. Você vê claramente que ele não admite o erro. As palavras dele é clara. Ele disse que odeia pobre mesmo, acabou, e pronto, está lá. E ele vem com esse papo de tirou do contexto. E eu já disse para vocês aqui, pastores não admitem que erram, não vão admitir. E tudo é o diabo, tudo tirou do contexto. Eles não têm peito de assumir, porque eles se apresentam aí como seres angelicais, perfeitos, que nunca pecam e tudo mais. Enquanto isso, eles pecam para valer, mas não admitem. E as pessoas têm essa imagem deles assim, se eles confessar, vai cair tudo e aí pronto, né? Agora veja bem, ele não admite o erro. O problema é que a repercussão foi grande e negativa. Como ele corria risco, né, da igreja dele, do público dele se afastar, ele resolveu recuar. Só isso e nada mais. Uma pergunta para vocês. Tem evangélico pobre? O que você acha? Tem evangélico pobre? Por que
eles não deixaram de ser pobres. Não é verdade? Por quê? Se é evangélico, deveria ser tudo rico. Gente, os evangélicos já são quase 27% da população brasileira. Aí chegando aos 50 milhões. Tem uma centena de políticos. E o Brasil continua a mesma coisa. A mesma coisa. Tá saindo os evangélicos, tá saindo o católico, entrando no evangélico, e o país continua a mesma porcaria. O nível de pobreza, de miséria, desigualdades sociais, o problema na educação, na segurança, continua tudo a mesma coisa no país, com evangélicos no poder, e não, tudo é a mesma coisa, o sistema continua o mesmo. Ou seja, a única coisa que mudou foi a vida deles, desses pastores. É só você olhar para a vida deles. A vida deles mudou pra caramba. No resto da população, nem tanto, tá bom? Segunda coisa que eu acho aqui, que eu vejo aqui, é que, na verdade, o pastor que odeia os pobres, ele teve um momento de sinceridade explícita. Foi. Não é somente ele que odeia os pobres. A maioria dos pastores no Brasil odeia os pobres mesmo. Eles só não explicitam isso. Veja bem, esses irmãos aí que dão o dízimo do salário mínimo, eles não têm muito valor, não. Os cargos na igreja, a atenção que é dada, é para quem dá dízimo aí de R$ 500 para cima. Você viu aí esses dias o Malafaia colocando uma tabela dos dizimistas, ele começa lá, me parece, com R$500.000, e vai indo, vai descendo até sobrar lá embaixo, no grupinho lá que dá R$ 50, alguma coisa assim. Mas é só você ver a pregação desses pastores. É só dinheiro, é só dinheiro. Se você não tem dinheiro para dar de oferta, pega aí do irmão, não sei o quê. Expõe as pessoas ao ridículo. E por aí vai. Eu não vou nem perder tempo com isso aqui. Você sabe muito bem. Agora, ele diz que o problema é o sistema, né? É o sistema, ele está falando do sistema e não dos pobres em si. Mas eu pergunto para você, você já viu os pastores evangélicos defender os pobres, explicitamente defender os pobres no Brasil? Eu não. Você já viu os pastores evangélicos fazer movimento, protesto contra a desigualdade social, levar multidões, desfilar? Não. As tais marchas para Jesus é para apresentar políticos lá, o show dos cantores gospel, e nada mais. Não tem nada, é oco, vazio. Você já viu, meu querido? E aí tem a teologia da prosperidade também, que é contra os pobres. É só fazer a leitura do ensinamento da teologia da prosperidade. Ele mesmo que disse que a veste de Jesus não tinha costura, né? Que Jesus recebeu lá ouro, mirra, incenso, essa coisa toda. Então o pobre não está com nada. E aí vem falar do sistema. Para com isso, pelo amor de Deus. E por último, outra observação, é que a maioria dos crentes querem ser iguais aos pastores ricos. Isso. Veja bem, nas reações à postagem do pastor lá pregando, o pastor aí que odeia os pobres, houve aquelas reações de indignação, né? Nas redes sociais, a maioria dos evangélicos estava indignada, acusaram o pastor de muita coisa, principalmente dele estar contra a mensagem de Jesus. Pura hipocrisia. Gente, por que os crentes vão nessas igrejas desses pastores da teologia da prosperidade? Por que vocês vão lá? Porque também querem ter a vida desses pastores ricos. Querem ter os carrões, mansões, aviões, fazenda, ostentação, luxo, morrem de inveja. Eles são complexados, por isso que tem essas coisas. E os crentes, mesma coisa, tudo complexado. Não se converteram de verdade ao evangelho de Jesus. Como Paulo diz, eu sei estar bem, com necessidade, eu sei estar farto. Paulo sabia, Paulo tinha experiência. Sabia que em Deus ele podia todas as coisas. Então ficava tranquilo, o pessoal não foi pacificado pelo evangelho de Jesus. Você está me entendendo? Então essa indignação desse pessoal contra esse pastor é
hipócrita por parte desses crentes. Os pastores deles não são nem um pouco melhores do que o pastor que odeia os pobres. Quase todos eles, a maioria deles, o ensino deles, saiba, não passa pelo evangelho de Jesus. E acabou. Mas, como a maioria dos crentes não consegue ficar rico, muitos não conseguem ficar rico com aí igual esses pastores, pelo menos um pouco da riqueza deles, né? Aí fazendo as correntes, as campanhas, o que eles fizeram? Eles passaram a jogar nas loterias, nas bets. Reportagem aí tá aí nos jornais aí. Vergonhoso, 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 vergonhoso isso daí. Mas eu quero terminar lendo um texto do apóstolo Paulo para a galera aí que precisar ler a Bíblia, que parece que não leem a Bíblia, né? 1 Timóteo 6, 10. Vamos lá? Vê se você aguenta aí, tá bom? Segura na cadeira. Paulo diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa podemos levar dele. Tá claro? Paulo continua e diz: tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos contentes. Olha o contentamento de Paulo. Ora, os que querem ficar ricos com a teologia da prosperidade e desses pastores aí evangélicos no Brasil, Paulo diz, cai em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz. Vocês estão me ouvindo? É a raiz de todos os males. E alguns, no tempo de Paulo, hoje muitos, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Milhões no Brasil saíram das igrejas e estão aí perdidos por aí, coitados, por causa disso. Dê uma pesquisadinha, uma googadinha sobre processos contra igrejas evangélicas por causa de dinheiro. Dê uma pesquisadinha e você vai ver. Ok? Vou terminar, porque senão o vídeo vai ficar comprido e eu não quero. Pense pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Leia os evangelhos, leia o Novo Testamento. Essa galera mentem descaradamente. São mercenários, são lobos. Os bichinhos estão vestidos de pele de ovelha, mas tirou aqui, você vai ver, são lobos devoradores, está a fim de comer você. Pegar sua grana, seu carro, sua casa e pronto, e acabou. Depois você fale com Deus, fale com Deus, tá bom? Orando para que Deus tenha misericórdia, meu querido, do Brasil, de você e de todos nós, em nome de Jesus. Deus os abençoa, eu volto logo, tá bom? E por favor, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Deus abençoe, tchau, tchau!